Pare de bloquear o dinheiro. Sim, isso pode estar acontecendo agora, sem que você perceba. A maioria das pessoas acredita que precisa correr atrás do dinheiro, trabalhar mais, pedir ao universo, repetir frases positivas, visualizar resultados. Mas quase ninguém percebe uma coisa: dinheiro não entra onde não é permitido entrar. Parece estranho ouvir isso, mas observe com calma. Se dentro da sua consciência existe tensão, medo silencioso, ou até desconfiança sobre receber mais, algo invisível começa a acontecer. O fluxo para, não porque o universo esteja contra você, mas porque sua própria energia ainda não abriu espaço. E existe uma pergunta que quase ninguém faz: você realmente autorizou a prosperidade a chegar? Ou ainda, existe uma parte sua que se sente desconfortável com isso? Pense por um instante. Quantas vezes você disse que queria prosperar, mas por dentro sentiu dúvida? Quantas vezes desejou abundância, mas ao mesmo tempo pensou que seria difícil? Esse pequeno conflito interno, quase imperceptível, cria uma barreira energética muito real. E o curioso é que a maioria das pessoas tenta resolver isso apenas com esforço. Mais trabalho, mais tentativa, mais controle. Mas o fluxo da prosperidade não responde ao esforço. Ele responde ao estado interno de permissão. Existe um momento na consciência em que algo muda silenciosamente. A pessoa deixa de tentar forçar a realidade e começa a permitir que a realidade responda. Se esse tipo de percepção faz sentido para você, permanecer por aqui pode abrir compreensões que raramente são explicadas com clareza. Porque o que impede a prosperidade raramente está fora. Está dentro. Dentro da forma como a mente interpreta o dinheiro. Dentro das crenças silenciosas que ninguém percebe. Dentro da sensação invisível de merecimento. Observe algo importante. Quando alguém acredita profundamente que algo é possível, a mente relaxa. O corpo para de resistir. A energia deixa de lutar contra si mesma. E nesse momento, o fluxo começa a encontrar espaço. Dinheiro não é apenas papel, número ou resultado externo. Ele também é resposta. Resposta ao estado interno que você sustenta. Se dentro existe tensão, o fluxo se retrai. Se dentro existe abertura, o fluxo se aproxima. E essa abertura não acontece com esforço. Ela acontece quando a consciência reconhece algo simples, mas transformador. Prosperidade não precisa ser perseguida. Ela precisa ser permitida. E talvez a pergunta mais importante agora seja esta: você está tentando atrair dinheiro? Ou finalmente está pronto para autorizar que ele entre? Porque quando essa autorização interna acontece, algo muda na forma como a realidade responde. E é exatamente aqui que quase tudo começa a se reorganizar, de maneira silenciosa. A autorização não é uma frase, não é uma técnica, não é um pedido, é um estado interno. Um espaço psicológico onde o dinheiro deixa de ser visto como algo distante, difícil ou reservado apenas para alguns. Nesse estado, a mente para de lutar. E quando a mente para de lutar, a energia começa a fluir. Muitas pessoas passam anos tentando manifestar prosperidade, sem perceber que ainda estão presas a uma ideia invisível de escassez. Uma sensação interna de que receber mais pode trazer peso, responsabilidade ou até culpa. Essas camadas ficam escondidas, mas continuam influenciando a realidade, porque tudo começa na forma como a consciência se posiciona. Se a mente associa dinheiro com medo, conflito ou insegurança, uma parte interna começa a resistir, e resistência bloqueia fluxo. Não importa quantas afirmações sejam repetidas, não importa quantas visualizações sejam feitas, se dentro existe contração, o movimento externo encontra limite. Agora imagine algo diferente. Imagine a consciência simplesmente relaxando diante da prosperidade,
sem tensão, sem desconfiança, sem aquela sensação silenciosa de que algo precisa ser difícil para ser merecido. Quando isso acontece, a percepção muda. O dinheiro deixa de parecer algo distante. Ele passa a ser visto como parte natural da vida, e essa mudança altera completamente a vibração que você sustenta. Porque prosperidade não nasce da tentativa de controlar o universo. Ela nasce quando a consciência deixa de bloquear aquilo que já poderia estar chegando. Esse é o ponto que quase ninguém explica. A realidade responde muito mais ao estado interno do que às palavras que são ditas. Quando a mente acredita que precisa lutar para ter, ela permanece em modo de sobrevivência. E sobrevivência nunca cria abundância. Mas quando a consciência reconhece que receber também é natural, algo começa a abrir espaço. As oportunidades parecem surgir com mais facilidade. As conexões certas aparecem. As decisões ficam mais claras. E o movimento da vida começa a responder de outra forma. Não porque o universo mudou, mas porque a resistência diminuiu. E quando a resistência diminui, o fluxo encontra passagem. Talvez seja por isso que algumas pessoas parecem viver em um estado constante de prosperidade. Não porque pedem mais, mas porque resistem menos. Elas não estão tentando convencer o universo. Elas simplesmente não bloqueiam o fluxo. Agora observe novamente a frase que iniciou tudo isso. Autorize o dinheiro a entrar. Faça hoje, não como uma técnica, mas como uma decisão interna silenciosa. Um reconhecimento de que prosperidade não precisa ser conquistada através da tensão. Ela pode começar a aparecer quando a consciência finalmente deixa de impedir aquilo que já poderia estar chegando. E às vezes, essa autorização muda tudo.